hoje nós estivemos lá na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e até na oportunidade a gente convocou, né, a categoria para uma assembleia para que pudéssemos estar acompanhando a apresentação do resultado financeiro do segundo quadrimestre. Eu quero agradecer os colegas que estiveram ali conosco e como nós temos uma dificuldade para conseguir uma coletiva na imprensa, né, oficial, vamos dizer assim, então nós resolvemos fazer esse bate-papo aqui no sindicato, com alguns diretores, nem todos puderam estar presentes, e com o Cid, né, que é o nosso assessor financeiro. Então eu quero agradecer, né, já mais uma vez os colegas que estiveram lá e agradecer ao Cid também, Cid, a sua presença aqui, não é? Voltei de lá mais animada, né, porque a gente vê que começa a aparecer um céu de brigadeiro pra gente, né? Então, mais dentro de todo esse cenário, um cenário de crescimento de receita, nós temos alguns detalhes que precisam ser muito bem estudados, acompanhados, né? E eu queria, né, vou fazer a pergunta que você vai responder no final, né? Depois da apresentação lá do resultado financeiro do segundo quadrimestre pelo secretário Bruno Funchal, quais as perspectivas que podemos ter, né? Essa daí eu acho que é uma pergunta, né, que todos, não só os servidores do Poder Judiciário, mas também todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, né, estão ansiosos com isso, porque já vamos para o 3º ano sem a nossa revisão, então isso realmente é complicado, né? Então, com a palavra Cid, depois os diretores aí vão estar também fazendo algumas perguntas, todo mundo participando, né? Perfeito, perfeito. Bom, o que nós podemos observar, né, em relação à perspectiva aí, se olhar 2018, nós temos um problema grande na questão do orçamento do Espírito Santo para 2018. Isso porque a Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda, projetou uma queda da receita em 2017 e nós estamos observando um aumento da receita. E quando ela foi projetada em 2018, ela está olhando ainda essa previsão antiga da receita de queda, né? Então, eles estão apresentando o crescimento da receita para 2018 de 4,5%. Mas, na verdade, vai representar uma queda. Porque a receita, se eles não alterarem essas estimativas orçamentárias, a receita projetada de 2018, ela vai estar menor do que o que nós vamos encerrar em 2017. E nada indica isso, né? Há um problema aí de previsão. Mais concentrado em 2017, que está contaminando o olhar de 2018. Então, se nós fôssemos olhar apenas com esse dado aí do orçamento da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, é um quadro que não traz muita perspectiva, tá? O que traz perspectiva para nós é a realidade. A realidade está apontando perspectiva, sim, tá? Então, a receita está crescendo 7% este ano, o limite do gasto com o pessoal já caiu no TJ, abaixo do limite prudencial, inclusive, né, e bem abaixo do limite legal também, que é o de 6% e 5,7%. E no Executivo, a mesma coisa, né? No Executivo, aliás, o Executivo nunca teve problema com o limite fiscal, né? É incrível como o governo sempre alega que não pode atender os servidores por conta do gasto, que o pessoal está acima do limite de alerta, né? Que é gastar com o pessoal mais que 44,10%. Então, esse limite de alerta não é restrição alguma e não tem razão alguma de usar o critério do limite de alerta para dizer que não pode dar reajuste para o servidor, né? Não pode dar reajuste para o servidor, tanto no TJ, como no Poder Executivo, como no Tribunal de Contas, como qualquer poder, quando se atinge
o patamar do limite prudencial. Então nós temos 3 limites na lei de responsabilidade fiscal: o limite legal, o prudencial e o de alerta. Né? Então só tem restrições de reajuste, de aumento da folha de pagamento, quando se atinge o limite prudencial. No Executivo, isso não ocorreu em nenhum momento, mesmo com a crise que o Estado passou da arrecadação. No TJ tivemos esse problema de fato. Chegou até ultrapassar o limite legal e agora já estamos abaixo do limite prudencial. Então, o que nós podemos comentar de perspectiva é que isso abre a possibilidade da negociação do reajuste salarial para 2018. Né? Na verdade, nós temos agora, já baixou do limite prudencial, mas não tem questão, não tem orçamento para a discussão do reajuste. Né? Então, enfim, a perspectiva é de que a nossa luta vai buscar isso no Tribunal de Justiça, redução do gasto, o sindicato fez essa luta, a apresentação da pauta, como o sindicato também fez com que o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça assumisse o compromisso de priorizar os servidores, né? Isso vai nos dar os frutos em 2018. Baseado no que você falou, Cid, nós temos então dois universos bastante assim prováveis que vão beneficiar o servidor. Um é a questão do aumento da receita corrente líquida, né? Provavelmente vai acontecer, como você falou, no orçamento do Executivo, e que vai respingar no Judiciário, no orçamento Judiciário, que também está inserido nisso, e a questão da diminuição das despesas. Nesse caso, então, provavelmente a gente pode ver para 2018 um reajuste favorável que possa abarcar todas as necessidades, ansiedades do servidor do Judiciário? Olha, em termos do percentual, como é uma relação da receita com a despesa, vai depender desse comportamento. Nós estamos trabalhando com uma estimativa de crescimento da receita, como nós comentamos aqui, na faixa de 8% este ano, 6% no ano que vem, e isso dá uma margem para crescer o gasto com o pessoal no patamar de 7,5%, certo? Para atingir aí dentro do limite prudencial. Tá? Então, teríamos essa margem para aumentar o gasto, confirmar essas perspectivas. Se nós formos trabalhar com a perspectiva que a Secretaria da Fazenda está apontando, essa margem é muito menor. Só que daí é o seguinte, vai cair na realidade daí. Porque pelo cenário da Secretaria da Fazenda, nós hoje estaríamos acima do limite prudencial novamente, e do legal, inclusive. Né? Por conta que ela estimou 7% e não está revendo essa projeção dela. Só que eu diria o seguinte, a realidade está atropelando o cenário que a Secretaria da Fazenda desenhou. Né? Por isso que o nosso limite caiu para 5,66. Né? Se fosse com aquele cenário, estaria acima do legal, inclusive. Hoje, o deputado Sérgio Majeski até perguntou ao secretário Bruno Funchal o que estava acontecendo, porque o que aconteceu no Espírito Santo foi que espentou um cenário de crise, cenário de terra, como ele falou, terra arrasada, né? E a gente vê que na verdade não é isso. Né? E quando você fala que eles fazem uma projeção, o que é que nós poderíamos fazer para que fosse revisto, né? Eu digo em termos legais até, né? Qual a ação efetiva que podemos tomar para que eles cheguem a essa conclusão, ou então que eles façam alguma coisa para consertar essa, vamos dizer, essa rota aí, esse Sim, bom. cenário negativo ainda projetado para 2017, né, que a gente viu que não se cumpriu, muito pelo contrário, que nós vimos foi um cenário totalmente favorável. Isso. Né? Sim. Então, primeira questão, nós temos que travar uma discussão com a própria Secretaria da Fazenda. Eles alegam que parte desse crescimento, grande parte desse crescimento, se deu pelos royalties. E os royalties é muito volátil o comportamento da receita dos royalties, porque depende do preço do petróleo e da quantidade também de petróleo. A quantidade, tudo bem, ela
ela é mais estável, né? O que oscila mesmo é o preço internacional do petróleo. Mas, então isso aumentou bastante esse ano, tanto é que a receita de royalties, das várias modalidades ali, cresceu 63% de janeiro a agosto desse ano, comparado com janeiro a agosto do ano passado. Agora, todos os cenários, todas as consultorias que trabalham com a questão do preço do petróleo, estão indicando que o patamar do preço deverá, em 2017, ficar nesse nível, né? Então, nós não vamos ter queda, bem provável que não vamos ter queda, como oscilou recentemente aqui, né? Então, esse é um fator que já podemos isolar na discussão com a Secretaria da Fazenda. E, por outro lado, a expectativa que eu tenho é a recuperação do ICMS, que ainda não está respondendo. O ICMS aqui no Espírito Santo, ele está praticamente 0% de variação nesses 8 meses do ano, enquanto outros estados já têm apresentado crescimento na faixa aí de 4%, 6%. Então, a minha expectativa é que a conjuntura está mudando, e agora tem uma perspectiva de crescimento. Então, o que vai sustentar o crescimento da receita não serão royalties, será o ICMS, que é a receita principal do Estado. Para vocês terem uma ideia, a ICMS representa 52% da receita corrente do Estado. É disparado a maior receita do Estado. Royalties fica na faixa aí de 8,5%. Então, nós vamos provavelmente ter uma mudança da sustentação do crescimento da receita para 2018. Eu diria até já nesse final do ano agora, no último trimestre. Então, o que passará a sustentar a receita do Estado é uma receita melhor, que é mais estável que o ICMS, né? Então, acho que nós temos que travar essa discussão com a Secretaria da Fazenda. A outra questão é nós apresentarmos esse diagnóstico que nós estamos elaborando para os deputados, né? Nas comissões. Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, para todos os deputados, né? Porque eles também vão votar o orçamento. Agora, é claro, é uma base do governo, eles votam com o governo sempre, né? Mas nós podemos tentar aí convencê-los ou deixar neles a dúvida desses números que a Secretaria está apresentando e mostrarmos que podemos ter para 2018 um orçamento com uma receita maior do que está prevendo. E qual que é a implicação disso? Por que isso é importante? Porque a partir desse diagnóstico é que vai ter mais recursos para o TJ, para a saúde, para a educação, né? Senão, o governo vai continuar fazendo ajuste. Se ele continuar com essa visão de queda da receita esse ano, né? Por isso, inclusive, que ele fala, eu vou dar um reajuste para o servidor, mas no ano que vem. Então ele está colocando tudo para o ano que vem e, na verdade, é o seguinte, né? Quanto mais ele conseguir empurrar com a barriga essas promessas, na visão dele é melhor. Porque é menos gasto que ele vai ter, mais dinheiro que vai sobrar no caixa. Agora nós estamos fazendo um outro questionamento. Essa política de ajuste fiscal, da forma como ela se dá, em que o Estado não precisa mais do ajuste fiscal, porque está tendo caixa, está tendo uma economia crescendo, isso prejudica a economia do Espírito Santo. Porque os servidores, eles são uma parte importante aqui da sociedade enquanto pessoas consumidoras, que fazem parte do PIB, né? Então, a defasagem hoje, que é de 27% aproximadamente, isso implica que deixa de entrar anualmente na economia do Espírito Santo 1 bilhão e 700 milhões que estaria no bolso do servidor e o servidor teria consumindo, comprando gasolina, comprando pão, comprando feijão, comprando arroz. Isso movimenta a economia. Então, essa política de ajuste fiscal, ela está afetando já a economia do Espírito Santo. Em vez de trazer benefícios, traz malefícios a partir desse momento, tá? Cid, eu queria te questionar, porque o Executivo anunciou que o orçamento para 2018 vai ter um reajuste de 4,48. Em que isso vai refletir no orçamento do TJ? O que isso vai aumentar de dinheiro para o TJ? Tá. Bom, daí aumentaria os 4%, né? Esses 4,5% de fato, né? Agora, e o importante aí é que essa projeção de crescimento da receita, de 4,5%, traria o índice em patamar de 5,30%, por aí.
5,35, né, de comprometimento da receita. Aqui nós comentamos inicialmente, aí que vai abrir margem para a gente estar discutindo o reajuste salarial da categoria, ou mesmo a progressão de promoção, enfim, nós vamos colocar novamente a nossa pauta para ser discutida, porque agora tem margem fiscal. Porque nesses 5,35, o TJ nunca vai ultrapassar o 5,7. Essa margem aí de 0,35, seria interessante a gente ter um valor, de que isso representa em valor, para a gente poder saber o que a gente vai questionar o TJ, entendeu? Para eles pagarem o que eles estão nos devendo. Isso vai representar um crescimento da folha, como eu havia mencionado, de 7,5%. Essa será a margem aproximada que nós estamos estimando. Né? A folha do TJ. A folha do TJ. Um crescimento de 7,5%. Isso e ficaria dentro do limite prudencial. Em valores em real, você não tem esse cálculo ainda, né? Não fiz, que aqui eu só estou trabalhando com os percentuais, né? Tá, mas a gente pode fazer sim, colocar no site do sindicato essa informação. O importante destacar aí é o seguinte, né? Novamente eu friso. Esses 4,5, nós temos que olhar ele dentro do que está ocorrendo de fato na receita do Estado. Na realidade, eles estavam trabalhando com menos 7, crescendo 4,5, então eles estão trabalhando com menos 2,5. Né? Exatamente, isso eu queria comentar, certo? Ele nem aumentou o 7 para poder zerar, né? Exatamente. Esse é o problema do orçamento de 2018. Entendeu? Como eles não estão corrigindo a estimativa que eles fizeram, certo? Está carregando para 2018. Então, os 4,5, na verdade, fica menos 2,5. Então, o que vai ocorrer? A projeção da Cefa, se continuar assim, eles acreditam que a receita de 2018 vai ser menor do que a realizada em 2017. Porque a realizada já tem um crescimento real aí. Né? Já tem. Se você pegar os 12 meses encerrados em agosto, já está maior do que a receita prevista para 2018. É um absurdo isso. O Cid, uma coisa que assim que a gente chegou lá na apresentação, você falou comigo, mas isso daí eles estão usando o IPCA cheio. Né? Eu queria que você falasse alguma coisa, qual a diferença, o que isso aí, vamos dizer, ajuda o governo. Essa forma, esse cálculo, né? Sim. Pelo que eu entendi, isso aí é uma forma né, que eles usam. O governo usa muito isto para fazer uma leitura da variação real da receita, tirando do crescimento da receita a inflação. É isso que ele utiliza. Normalmente, o governo utiliza a questão da variação real para diminuir as expectativas. Fala, olha, ele fala, teve um crescimento, não, mas se tirar a inflação tem uma queda. Né? Então, normalmente ele utiliza, quer dizer, porque a relação mais importante que tem nas finanças públicas é eu olhar a evolução da receita e a evolução do gasto. Essa é o comparativo mais importante. Tá? Porque o equilíbrio das contas públicas se dá no crescimento da receita e ser maior ou igual ao crescimento do gasto. Tá? Então, nós trabalhamos sempre com os valores nominais, com variações nominais, que a nossa leitura é esta. A receita tem que dar conta da despesa. Né? E os dois estão crescendo, né? Em termos nominais. Bom, em termos reais, é quando eu faço assim, eu pego, cresceu 10%, mas a inflação foi quanto? Foi 8%? Então cresceu real 2%. Tá? Então, não, a receita não cresceu 10%, cresceu 2%. Então ele reduz as expectativas. E para você fazer isso, você também tem várias formas. Uma é pegar a inflação do período e aplicar ali, que não é indicado. Por quê? Porque o orçamento é um fluxo mensal de receita e de despesa. Então você tem que pegar o quê? A inflação média do período, que ela pode ser maior ou menor do que a variação acumulada, simplesmente. Tá? A outra questão é você usar também a expectativa de inflação para você deflacionar, para você fazer o cálculo da variação real, que também não é o indicado, porque você está trabalhando com o fluxo do passado, né? Os 12 meses passados. Então, o que a gente levantou ali é que eles tinham feito um cálculo
com IPCA cheio, né? E a norma que orienta esse tipo de cálculo é a inflação média. Então mostra que aí há um problema nos cálculos de variação real da receita da despesa do Estado, na análise que foi apresentada hoje e que acaba também orientando as decisões do governo. Cid, boa tarde. Eu sou diretora de Saúde e Previdência do sindicato e não me passou despercebida a informação dada lá no resumo do orçamento do Estado, que o nosso Estado ele tem um rombo, apresenta um rombo na parte de previdência. Nós sabemos que isso é um assunto de âmbito nacional e nacionalmente falando, propaga-se que também existe um déficit na área da previdência, né? O que eu pergunto para você é o seguinte: como nós capixabas precisamos de uma informação assim mais concreta com relação a isso, a minha pergunta para você é: existe realmente esse rombo no orçamento do nosso Estado? Da Previdência? A questão é assim, o governo fala de um déficit, né, de 1,7 bi, 1,8 bi. Né? Primeiro, não é um déficit. O que ocorre é o seguinte, né, a Previdência do Estado, aqui no Espírito Santo, como qualquer outro Estado do Brasil e do município também, tem dois fundos. Tem o fundo previdenciário e o fundo financeiro. O fundo previdenciário, ele é coberto com a contribuição dos servidores, então ele se autofinancia. O servidor contribui para depois receber a sua aposentadoria. Só que esse fundo de previdência, ele foi criado depois. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, foi criado em 2004. Então todo servidor que entrou a partir de 2004 passou a contribuir para um fundo para fazer a poupança para a sua aposentadoria. E os servidores, antes de 2004, não tiveram a oportunidade de fazer esse fundo. Aliás, o Estado não fez esse fundo. Porque o Estado fez o quê? O Estado pegava a contribuição do servidor e a parte que ele não depositava a parte dele, inclusive, mas pegava o recurso do servidor e gastava nas despesas normais. Ele não fazia uma prevenção. Por quê? Qual que era a premissa? Bom, eu não vou fazer essa poupança porque depois eu vou pagar com o próprio dinheiro da Receita, do Estado. E agora eles mudaram o discurso. Eles falam assim, olha, estamos tendo que pagar para o servidor 1,7 bi. É o déficit da Previdência. Não é, esse foi o compromisso que o Estado assumiu com os servidores lá no passado, de que esses servidores receberiam a aposentadoria, não pelo fundo próprio, mas pelo caixa do governo, pela receita do governo. Tá? Então, esse 1,7 bi que o governo está pagando aí, é a contribuição do servidor que ele não separou da conta dele, ele se colocou no caixa dele, e foi a contribuição patronal que ele não fez. Tá? Então, não é um déficit, é uma dívida. Tá? Só que, como é colocado para a sociedade, a culpa do rombo parece que é do servidor. Mas não foi da gestão do recurso público, aí, do desconto previdenciário do servidor e do desconto patronal que o governo deveria ter feito. Né? Então, de fato, tem isso hoje. Tem que, anualmente, cobrir no fundo financeiro a aposentadoria com recursos do caixa do governo. E corresponde isso hoje nessa faixa de 1,7 bi e 1,8 bi. É muito dinheiro, tanto é que a folha toda de pessoal do Espírito Santo é 5 bi. Então, só com essa diferença do fundo financeiro, 23% da folha de pagamento. Outra pergunta, Cid. Então, nós vimos aí que o problema não é do servidor, o problema foi o governo que arrecadou o dinheiro do servidor, ele não pagou a parte que lhe era de responsabilidade, usou a parte do servidor e gastou em outra área. Sim. E ficou sem dinheiro. Hoje, esse dinheiro, o governo tem que se virar para pagar 1,7 bilhões. Isso. Ok. Aí o governo também, ele seguindo a uma política nacional de redução de gastos públicos, o governo implementou também aqui no nosso estado
redução da folha por meio de não se fazer concurso, para não elevar a folha de pessoal, certo? Sim. Nós temos um número de servidores a cada ano crescente que se aposenta. Dentro desse déficit aqui, entre aspas, divulgado pelo governo de 1,7 bilhões, e a falta de concurso no Estado, isso pode agravar esse quadro, né, que o governo divulga de rombo, entre aspas, da Previdência. Se ele não abre concurso público, o que acontece? O inativo, ele precisa também de uma contribuição do ativo. Então, se existe um número maior de inativo, isso pode gerar um problema futuro para o nosso Estado, a não abertura de concurso em várias áreas do Estado? Sim. Então, nós temos que diferenciar então aí. Essa situação que você mencionou não tem nada a ver aqui com o fundo financeiro. Vai afetar o fundo previdenciário, que é a parte boa da história hoje, tem superávit e tudo mais. Então, ao não fazer concurso, por conta também do ajuste fiscal, né, que não é mais necessário, nós vimos aí na questão dos indicadores fiscais do Estado, ambiente financeiro, né, o que faz? Né? Reduz o número de servidores que vão contribuir para a Previdência. No cálculo atuarial, nós temos que estudar isso, foi projetado qual o crescimento do número de servidores que teria o Espírito Santo nos próximos 30 anos. Ela tem essa metodologia, né? A metodologia do cálculo atuarial tem esse indicador. Né? Assim também como na metodologia do cálculo atuarial do fundo previdenciário, também estava previsto a reposição da inflação, provavelmente com o aumento real da folha. Ao não fazer isto, é uma outra sequela que nós estamos tendo dessas medidas. Né? Ela tem uma repercussão. Então, eu poderia dizer o seguinte, administrar, dizendo assim, não, eu vou economizar, administrar só economizando também traz prejuízo para as finanças públicas. Tá? Então, nós temos que ver quais as premissas atuariais para o equilíbrio do fundo de previdência, que provavelmente foi estimado lá um patamar de crescimento dos servidores, um patamar de crescimento do salário dos servidores. Se isso não está acontecendo, aumenta, você cria um déficit atuarial no futuro. O que é o déficit atuarial? Então, o fundo de previdência vai estar com déficit lá na frente, daqui 15 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. E, novamente, quem vai ter que pagar? Ou a sociedade, ou aumentar a contribuição do servidor, ou mais impostos, ou vai entrar numa crise fiscal novamente. Então seria, por exemplo, no Espírito Santo poderia acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, a proposta da contribuição de 11% para 14%, já como consequência da política do Estado nessa questão do concurso aí, de não abertura de concurso? Olha, pode. Essa proposta pode acontecer? É o seguinte, o secretário hoje falou na audiência que eles estão estudando formas de amenizar o déficit do FF, lá do Fundo Financeiro. Ele comentou que isso pode ser coberto com gestão de ativos. Então, o que é isso daí? É o governo pegar a dívida ativa, e colocar lá para uma empresa fazer a gestão dessa dívida, vender a dívida, a gente fala. Tá? Ou pegar prédios, pegar os ativos do Estado, colocar num fundo que vai gerar um fluxo de caixa para cobrir esse déficit do fundo financeiro. Essa é uma coisa para o fundo financeiro. Para o fundo previdenciário, se for detectado um déficit atuarial, vai ter que tomar ou uma medida agora ou deixar isso estourar no futuro. Daí a medida é essa daí, aumentar a contribuição, né? Ou a situação pior que pode ocorrer é como está se discutindo em Brasília, é a unificação dos fundos. Você, para sustentar o fundo financeiro, acaba com o fundo previdenciário. Aí acabou a previdência. Bom, Cid, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, o trabalho que você tem feito para nós. Isso é muito importante. A gente precisa conhecer, né, as questões de uma forma mais profunda, para que a gente possa também buscar caminhos, soluções, né? E o que a gente viu,
né? Hoje lá, né, muitas coisas, né, a gente, graças a Deus, começamos a ter um céu de brigadeiro aí pela frente. Agora, o interessante é quando eles falam que tudo bem, mas aqui não estão atrasando o salário. Mas aí quando a gente começa a fazer o cálculo das perdas, né, a gente vê que realmente nós temos direito a 13 salários, e se formos computar as perdas, nós estamos recebendo aí algo em torno de 9 salários, de 9 a 10 salários. Então, na verdade, o governo do Estado do Espírito Santo está, sim, retirando o salário dos servidores, de todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Isso. Né? Não, isso aí não é só o judiciário, né? Os do executivo ainda de uma forma pior, porque ele não tinha motivo nenhum de, né, de alegar essa... não tinha motivo nenhum de não dar a revisão dos serviços, né? Então é isso, mas vamos continuar aí nessa luta, perseguindo, né, a nossa vitória até a vitória, né, Cid? Então, mais uma vez, muito obrigada. E os colegas, nós estamos querendo dizer que nós estamos atentos, nós estamos acompanhando todos os detalhes do orçamento. Temos uma informação que nos próximos dias o orçamento para 2018 deverá chegar na Assembleia Legislativa e aí sim nós vamos conhecer os números e aquilo que eles estão, né, reservando de reajuste, enfim, os investimentos na área de saúde, educação, enfim, é isso. E mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço a todos e a todas.